Fala galera, eu sou o professor Alexandre e esse aqui é o canal do ProAle. Nós vamos começar aqui nas nossas dicas de matemática básica algumas aulas sobre frações. É, isso mesmo, frações. Essa aqui é a nossa aula número 1, nossa aula de introdução, e vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que é uma fração, como representar, e depois nós vamos responder esses dois exercícios aqui, bem simples. Vamos lá? Bom, frações vem sendo aí um assunto, na verdade, que é o grande vilão de todas as séries, né? Eu leciono aí do 6º ano até a 3ª série do ensino médio, e em todas as séries a gente tem aí muitas dificuldades quando aparece uma fração. Então esse curso, essas aulas que nós vamos fazer, vou tentar aí, durante elas, ajudar a vocês a entender um pouquinho mais sobre fração, desde as partes mais básicas até as operações e resolver algumas questões aí um pouquinho mais elaboradas, beleza? Vamos lá então. Primeiramente, eu fiz aqui aquela famosa pizza, né? Aquele desenho que vocês já estão acostumados a ver há muito tempo. Então, eu fiz aqui essa representação para explicar para vocês o que é uma fração, tá bom? Uma fração vai ser aqui, vamos colocar dessa maneira, um pedaço, uma parte. Ela pode aqui representar uma divisão. É isso mesmo. Aqui eu tenho uma pizza dividida em 8 partes. Esse pedacinho aqui corresponde a um pedacinho de um total de 8, ou seja, ela foi dividida em 8 pedaços. E aqui eu tenho um de 8, ou seja, uma parte, uma fração daquele desenho, daquilo que foi dividido, tá certo? Esse número 1 aqui na parte de cima, que está marcando quantos pedaços, quantas partes eu peguei, nós vamos chamar de numerador. Isso mesmo, ele vai quantificar, numerar quantas coisas, quantos pedaços, quantas partes nós pegamos, nós marcamos. O número de baixo é chamado de denominador. Ele vai dar o nome para a nossa fração. Essa fração aqui, por exemplo, nós vamos ler como 1/8. E ao longo das aulas eu vou explicando para vocês alguns outros nomes. Aqui eu tenho 1/8, uma parte, né, de um total de 8. Quantifica uma parte, dá um nome, oitavos, 1/8, tá certo? Uma parte de um total de 8 partes. Então, a fração, ela é justamente para auxiliar, para ajudar. Ela é utilizada no dia a dia em diversas situações, como por exemplo, numa receita de bolos, você vê lá o símbolo, vê lá a representação de uma fração, para explicar, por exemplo, quantas xícaras de farinha vai naquela receita. E em diversas outras situações, né? Por exemplo, medidas de canos, medidas de ferramentas, a fração aparece constantemente, tá certo? Para ilustrar essa primeira aula, para poder aí a gente fechar essa aula inicial, eu coloquei aqui 2 desenhos e a partir desses 2 desenhos nós vamos começar a entender um pouquinho mais sobre frações. Aqui eu fiz um desenho, uma barrinha, né? Muitos professores gostam de ilustrar com comida, uma barra de chocolate, coisa do tipo. Eu fiz aqui uma barrinha, dividi essa barrinha em algumas partes. Ela está dividida aqui ó, em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Destas 5 partes, eu pintei aqui 4. Então, qual a fração que representa essa ilustração que eu fiz aqui? Para poder resolver esse exercício, eu vou começar pelo numerador. Eu vou contar quantas partes estão pintadas. 1, 2, 3, 4. São 4 partes pintadas. Essa barrinha que simboliza a divisão também, nós vamos colocar aqui agora o total de partes que tinham o desenho inicialmente. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho 4 partes de um total de 5. Essa fração nós vamos ler como 4 quintos. Numera e dá um nome. 4 quintos. Ao longo das aulas vocês vão aprendendo aí outros nomes, como nomear cada uma das frações. Já esse desenho gera muita confusão na hora da gente escrever a fração correspondente, tá certo?
Porque aqui eu não tenho apenas um desenho, eu tenho dois. E como numerar isso? Bom, primeiro eu vou verificar em quantas partes esse desenho foi dividido. 1, 2, 3, 4. Olha de baixo. 1, 2, 3, 4. São dois desenhos divididos em 4 partes cada um. Eu vou começar da mesma forma que o primeiro caso. Eu vou contar as partes pintadas. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 partes pintadas. Quem será que nós vamos colocar embaixo agora? Quem vai ser o denominador? Para isso, eu vou contar as partes de um único desenho. 1, 2, 3, 4. O 4 vem para baixo. Que fração é essa? 5 quartos. Qual a diferença entre essas duas? Nesse primeiro caso, o número de cima, o numerador, é menor do que o número de baixo, o denominador. Essa fração representa um pedaço de alguma coisa, uma parte. Não é tudo, tá vendo? Não é tudo. São 4 de um total de 5. Nesse caso, o número de cima, nosso numerador, ele é maior do que o denominador. Porque o que acontece no segundo caso é que eu peguei mais do que o total de uma barrinha. Eu precisei de 2 barrinhas. Vou dar um exemplo tradicional com comida. Tinha um chocolate lá maravilhoso, dividido em 4 barrinhas. E você não conseguiu comer apenas um. Você comeu um e mais um pedacinho do outro. Você comeu mais do que um inteiro. Essa fração representa mais do que um. Sempre que a fração tiver numerador maior do que o denominador, estou falando de uma fração que representa mais do que o número 1. Mais do que 1. E quando a fração tiver numerador menor, representa menos que 1. Tá certo? Então, para nomear essas situações, e a gente encerrar essa aula aqui, essas duas frações elas recebem alguns nomes para diferenciá-las. Nós chamamos as frações que têm numerador menor que o denominador de frações próprias. São frações chamadas de próprias. E as frações que têm numerador maior do que o denominador são chamadas de frações impróprias. Quando você escutar, então, fração própria, é uma fração que representa menos do que uma parte. Quando você escutar frações impróprias, são frações que representam mais do que um inteiro. Espero ter ajudado vocês. Continue aí assistindo às próximas aulas e vamos tirar aí todas as dúvidas sobre frações. Se inscreve no canal, deixa lá o sininho ativado e logo mais teremos mais vídeos. Obrigado!